Hoje vamos explorar a vida do apóstolo Paulo, um exemplo extraordinário de fé que é raro na história humana. Além disso, vamos esclarecer uma dúvida muito comum: será que um pecador pode realmente se redimir e entrar no céu? Muitas pessoas afirmam conhecer a história de Paulo, enquanto acadêmicos debatem sua relevância. Mas uma coisa é certa: Paulo simboliza o poder do perdão e nos mostra que é possível sim mudar completamente nossas vidas se escolhermos o caminho correto. Ele nos ensina que, apesar de nossas imperfeições, temos a capacidade de superar nossos erros e iniciar uma nova trajetória em nossas vidas. Você já pensou que alguém que foi contra o povo de Deus se transforme em um de seus maiores defensores? Vamos mergulhar hoje na história inspiradora do apóstolo Paulo para descobrir isso. Paulo nasceu em Tarso, uma cidade na Cilícia repleta de cultura e história, muitas vezes mencionada na Bíblia e que desperta a curiosidade de muitos até hoje. Conhecida como a cidade do apóstolo, Tarso foi o cenário de duas citações importantes feitas pelo próprio Paulo. Em Atos 21, versículo 39, ele se apresenta dizendo: "Na verdade, sou um homem judeu, cidadão de Tarso, uma cidade bastante conhecida na Cilícia. Permita-me, por favor, falar ao povo." E em Atos 22, no versículo 3, ele explica mais sobre a sua origem: "Sou judeu, nascido em Tarso, na Cilícia, e criado aqui mesmo. Fui educado aos pés de Gamaliel, seguindo rigorosamente a lei de nossos ancestrais e sempre zelando por Deus, assim como todos vocês fazem hoje." Essas passagens mostram não apenas sua identidade, mas também o valor cultural e espiritual que Tarso tinha na vida de Paulo. A cidade histórica de Tarso se encontra a 26 metros acima do nível do mar, localizada hoje onde é a Turquia. Durante o auge do Império Romano, Tarso era famosa por suas rotas comerciais e por seu desenvolvimento populacional, financeiro e intelectual. Foi nesse cenário que Paulo começou sua vida, um fato sobre o qual todos os estudiosos concordam. Embora existam muitas teorias sobre sua juventude, uma coisa é certa: Paulo realmente nasceu em Tarso. Alguns acreditam que ele passou todos os anos da infância lá antes de se mudar para Jerusalém na fase adulta, enquanto outros argumentam que ele viveu parte significativa de sua infância em Jerusalém, apesar de ter nascido em Tarso. Ao explorarmos as escrituras sagradas, notamos que pouco se sabe sobre a vida de Paulo antes dele surgir como um obstinado perseguidor dos cristãos, conforme detalhado no livro de Atos 9. Paulo era profundamente enraizado na cultura judaica e tinha um domínio impressionante das leis da escola judaica em Jerusalém, onde foi discípulo do renomado Gamaliel. A retidão de Paulo e seu fascínio pelas leis rapidamente o tornaram uma figura relevante. À medida que ganhava fama e se integrava ainda mais na sociedade romana, usufruindo de seus direitos e cumprindo seus deveres, Paulo foi designado para uma missão desafiadora, ou seja, perseguir os seguidores de Jesus. Ao mesmo tempo, mudanças significativas estavam ocorrendo em Jerusalém. O cristianismo estava em plena expansão, atraindo uma multidão de fiéis em uma marcha contínua e irresistível que preocupava profundamente Paulo. O povo, aliviado de suas dores, havia aceitado Jesus como o Messias esperado. Após a morte de Estevão, que foi o primeiro diácono a proclamar Jesus como o Messias, Paulo se transformou em um perseguidor implacável contra os cristãos, amparado pelo seu prestígio e poder. Como influente membro do Sinédrio, Paulo voltou a favor da perseguição e execução dos seguidores do cristianismo. Seu ódio era tão profundo que ele mesmo admitiu em Atos 9 estar respirando ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Insatisfeito com os métodos de perseguição já abundantes, Paulo intensificou suas ações, exigindo que, por meio de cartas, as sinagogas em Damasco identificassem e denunciassem todos aqueles seguidores de Jesus para que fossem capturados e levados a Jerusalém para julgamento. Ele perseguiu violentamente as igrejas cristãs, visando tanto homens quanto mulheres que ele considerava estar violando as leis sagradas que ele acreditava estar protegendo.
Apesar de sua educação rigorosa e conhecimento profundo das leis judaicas, Paulo estava de certo modo cego para a verdadeira natureza de suas ações. Daí perguntamos: como esse homem, tão consumido pelo desejo de derramar sangue, transformou-se em um dos apóstolos do Senhor? Dominado por um desejo infindável, conforme registrado em Atos 9, Paulo estava a caminho de Damasco quando uma luz intensa do céu o envolveu completamente. Quando essa luz brilhante o envolveu, Paulo caiu ao chão e ouviu uma voz grave perguntando: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Atônito, Paulo apenas conseguiu perguntar quem falava com ele, recebendo uma resposta surpreendente: eu sou Jesus, aquele que tu persegues. Desorientado, Jesus lhe deu uma tarefa clara: ir até a cidade e esperar por alguém em Damasco que o orientaria em uma nova jornada. Naquele momento, ao se levantar, Paulo percebeu que havia perdido a visão. Como isso poderia acontecer a ele, um perseguidor dos seguidores de Jesus, que agora estava encarregado de uma missão divina? Esse evento talvez seja um dos grandes milagres ou um mistério que só Deus pode compreender. Mas uma coisa é certa: Paulo transformou-se completamente depois daquela experiência. Com o apoio silencioso de sua comitiva, que testemunhou tudo em choque, Paulo se ergueu e prosseguiu sua breve caminhada até Damasco. Ali esperou pacientemente por 3 dias, durante os quais sua visão permaneceu completamente comprometida e ele não se recuperou daquela experiência chocante. Durante todo esse tempo, ele não comeu nem bebeu. Em outra parte da cidade, um discípulo chamado Ananias também teve uma visão divina. O Senhor o instruiu a procurar um homem de Tarso conhecido como Saulo. Apesar das suas dúvidas sobre a conduta passada de Paulo e as perseguições que ele impôs aos cristãos, o Senhor confirmou que era essencial para disseminar sua palavra entre o povo de Israel. Ananias foi o responsável por curar Paulo de sua cegueira e por batizá-lo, conforme narrado em Atos 9. Esse evento sublinha que, embora Paulo não fosse um dos 12 discípulos originais, sua missão era crucial, fazia parte de um plano divino bem definido e esperado, ressaltando sua inquestionável importância. Um aspecto marcante da conversão de Paulo é que ele nunca questionou o chamado de Cristo. Pelo contrário, ele aceitou com total devoção. Mesmo cego, Paulo entrou na cidade e esperou pacientemente por 3 dias. Nesse intervalo, ele transformou radicalmente seu comportamento, passando a pregar o evangelho aos mesmos que antes perseguia. Durante esse tempo, Paulo também renunciou a confortos materiais, como roupas e alimentos, dedicando-se inteiramente à oração e aos propósitos divinos. Como pode alguém que antes via Jesus como um impostor passar a reconhecê-lo como Filho de Deus tão rapidamente? Isso reforça a ideia de que Deus opera de maneiras misteriosas e perfeitas para os seus propósitos. Durante 3 semanas, Paulo esteve na região e dedicou cada dia para compartilhar o Evangelho, mesmo tendo que escapar das constantes perseguições. Era difícil ficar muito tempo no mesmo lugar devido às ameaças. Consciente de que enfrentaria um longo caminho com muitos obstáculos, Paulo decidiu voltar para Tarso, sua cidade natal. Lá permaneceu até que Barnabé, que havia chegado recentemente em Antioquia, e o chamou. Esse período marcou uma fase intensa da pregação de Paulo, onde ele difundia os ensinamentos e os valores do cristianismo. Justamente nessa época vibrante, os seguidores de Jesus foram nomeados cristãos pela primeira vez, conforme mencionado em Atos 11. Foi então que Paulo começou o que considerava o capítulo mais significativo da sua vida, o propósito pelo qual ele acreditava ter nascido. A igreja de Antioquia foi o ponto de partida dos primeiros missionários seguindo um chamado divino. Essas jornadas mostraram-se incrivelmente frutíferas
E a cada nova área evangelizada, eles avançavam ainda mais. Paulo e Barnabé viajaram por muitos quilômetros, atravessando territórios distantes, levando a palavra de Deus, fundando igreja e ganhando novos seguidores para Cristo. Após completarem esse percurso, retornaram a Antioquia, onde aproveitaram para reforçar os ensinamentos e consolidar a fé dos novos crentes. Paulo passou um bom tempo nessa cidade, descansando e refletindo sobre sua missão vital. Movido por um desejo constante de expandir seu trabalho, Paulo iniciou sua segunda viagem missionária. Desta vez, revisitou as igrejas que havia estabelecido na Ásia, impulsionado por uma profunda devoção e o desejo de explorar terras ainda mais desconhecidas. No entanto, uma doença o atingiu, impedindo-o de prosseguir para uma nova jornada ainda mais desafiadora. Enquanto esperava por um sinal divino sobre os seus próximos passos, Paulo teve uma visão onde viu um homem da Macedônia pedindo a sua ajuda. Logo, ele partiu para a Macedônia para iniciar um novo capítulo em sua jornada missionária. Lá ele espalhou o evangelho por todos os cantos e estabeleceu igrejas. Durante uma visita a Corinto, escreveu 2 importantes cartas para a igreja de Tessalônica. Na sua terceira viagem missionária, que durou 3 anos, Paulo se dedicou intensamente, apesar do cansaço, encontrando grande satisfação em seu trabalho. Até então, ele já havia disseminado a palavra do Senhor por inúmeras regiões. Em Éfeso, a pregação de Paulo foi particularmente impactante. Sua mensagem encontrou um terreno receptivo e se amplificava à medida que pessoas aprendiam sobre Deus e sobre as suas promessas. Foi nesse ambiente que Paulo escreveu a primeira epístola aos Coríntios, dando início a uma série de escritos sagrados que continuaria a produzir nos meses seguintes. Ao final de sua jornada, Paulo decidiu ir a Jerusalém, onde quase foi morto por uma multidão enfurecida. Salvo por pouco e sob muitos protestos, acabou preso e ficou detido por 2 anos aguardando julgamento. Graças ao direito de um cidadão romano, ele pôde ser julgado diretamente pelo imperador, o que levou à sua pronta transferência para Roma, apesar das circunstâncias turbulentas. Chegando em Roma, Paulo recebeu permissão para viver em uma residência própria, uma vez que seria ilegal manter um cidadão romano preso sem julgamento. Enquanto permanecia sob vigilância constante em Roma, Paulo aproveitou a oportunidade para compartilhar seus ensinamentos. Ele conseguiu converter muitos dos soldados da guarda militar que se impressionavam com seu conhecimento do evangelho durante as trocas de turno. A influência de Paulo cresceu tanto que ele rapidamente se tornou um ponto de referência para a comunidade cristã local. Não demorou para que ele recebesse visitas frequentes, tanto de judeus quanto de gentios, atraídos por sua sabedoria e fé. Após o término de sua prisão domiciliar, Paulo não hesitou em continuar a sua missão. Ele partiu para explorar novas regiões com evidências fortes que indicam que ele pôde ter visitado tanto o oeste quanto o leste da Europa, período durante o qual escreveu várias epístolas. As epístolas de Paulo são uma parte crucial do Novo Testamento e fundamentais para a fé cristã que ele defendia. Nessas cartas, ele discute uma variedade de tópicos, fornecendo orientações e ensinamentos às comunidades cristãs que havia estabelecido. Em cada local, suas palavras plantavam sementes que cresciam e reforçavam os fundamentos da igreja. Ele prega que a salvação é gratuita e acessível a todos e que, pela fé, reconhecem Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. Para Paulo, existe um único caminho para a salvação, e Cristo é o mediador essencial na reconciliação dos homens com Deus. Paulo orientava as comunidades cristãs sobre questões éticas e práticas, ensinando como viver de maneira que honrasse a Deus e promovesse unidade e amor entre os crentes. Suas cartas, como as enviadas aos coríntios, abordavam problemas como divisões na igreja e ofereciam conselhos para superar dificuldades.
Paulo destacava a importância da comunhão e do apoio mútuo entre os fiéis e suas epístolas, que são repletas de sabedoria prática para a vida cristã. Ele enfatiza o amor como fundamental, descrevendo como paciente, benigno e desprovido de egoísmo. Paulo descreveu o amor cristão como humilde e verdadeiro, destacando sua capacidade de suportar, acreditar, esperar e não se alegrar com a injustiça. Essas não são apenas ideias abstratas. Algumas de suas epístolas ainda existem fisicamente no original e são consideradas pilares da fé cristã. Nos escritos aos Coríntios, Paulo captura a essência do amor cristão de forma eloquente. Enquanto isso, sob o governo de Nero, os cristãos enfrentavam severa perseguição, acusados injustamente de incendiar Roma. Ao mesmo tempo, Paulo foi capturado e enfrentou um julgamento que finalizou em sua condenação à morte. Durante essa sua última prisão, ele escreveu a Timóteo que seria a sua última carta. Nessa ocasião, ele estava convicto de que não sairia vivo. Paulo expressou com confiança que havia combatido o bom combate, terminado a carreira e guardado a fé, sentindo-se realizado por ter cumprido fielmente a missão que Deus lhe confiara. Então, se continuasse vivo por alguma intervenção divina, seguiria seu percurso. Mas se o destino fosse aquele como o imperador decidiu, sabia que encontraria o Criador e, de certo modo, a maior felicidade, que era adentrar no reino dos céus. A história de Paulo jamais será esquecida e ele sempre será lembrado como um homem que abriu mão das regalias, que desfrutava para viver uma vida íntima com Deus. Como muitos, Paulo sentiu um chamado divino e respondeu com coragem, especialmente nos momentos de maior adversidade. Ele não se abalou, mas fortaleceu-se, movido por uma fé inquebrantável que o impulsionou a disseminar os ensinamentos de Cristo até os confins da terra. Paulo dedicou-se completamente ao plano divino para sua vida até o seu último fôlego. Essa história nos traz alegria ao revelar a misericórdia de Deus, mostrando que seus planos são claros e límpidos e que Ele é capaz de alcançar até o coração mais endurecido, trazendo luz onde antes havia somente sombras. Existe um plano divino para cada vida, traçado desde o nascimento. Embora possa parecer mais desafiador, escolher esse caminho promete uma existência eterna repleta de alegrias incontáveis. E assim que Deus te abençoe, Deus te guarde, por favor, compartilhe esse vídeo, nos ajude a propagar a mensagem preciosa de Jesus. Confirma se você já está inscrito no canal, se inscreva nele, acione o sino das notificações para você ser notificado. Deixe o seu like, o seu gostei no vídeo, isso nos ajuda muito e até o próximo vídeo.